Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos que têm nos acompanhado nessa escola dominical. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela disponibilidade que você está tendo de nos acompanhar nessa escola dominical num formato tão diferente, num tempo tão diferente, né? Deus abençoe a tua vida, Deus te fortaleça e que esse tempo de escola dominical, de estudo da palavra do Senhor, seja um tempo de crescimento na sua vida espiritual, de edificação, de fortalecimento. Em nome de Jesus Cristo e para a honra e glória dele, que vive e reina para todos sempre. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da revista Legados de Fé, personagens do Novo Testamento. E hoje a gente vai apresentar um bloco de personagens, né? Na verdade, são 7 pessoas que foram chamadas para um serviço especial. E tem muita coisa boa nesse texto para apresentar. São poucos versículos que a gente vai compartilhar, mas de uma riqueza. Então se prepare, pega a tua Bíblia, já prepare aí a tua mente, o teu coração para viver um tempo de estudo, um tempo de reflexão, um tempo que talvez seja breve, mas tenho certeza que vai nos conduzir a uma reflexão profunda diante do que Deus tem para nossas vidas, do que Ele deseja de nós. Como nosso primeiro ato aqui, antes da gente fazer a leitura e antes da gente prosseguir, eu quero te convidar a ter um momento de oração. Momento em que a gente vai se preparando para ser ministrados pelo Senhor. Então feche teus olhos se você tiver condição. Se porventura você estiver realizando alguma outra atividade e tiver condições, por favor, pare. Pare e vamos falar com o Senhor. Dedique um tempo aí dessa tua manhã de domingo ou um outro dia. Talvez você está assistindo essa escola dominical num outro dia, não tem problema. Dedique um tempo aí a falar com o Senhor, abrindo o teu coração, se rasgando na presença dEle, para que Ele fale de modo que você consiga escutar e compreender. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus querido, Deus bondoso, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te rendemos graça, louvor e honra, porque Tu és digno, ó Deus. Ó Pai, digno da nossa adoração, do nosso louvor, de toda rendição, Deus. Como o Senhor não existe outro, Pai. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, mais um despertar. Muito obrigado pela vida dos Teus filhos e filhas que nos acompanham nessa escola dominical. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos direcione nessa manhã, Pai, nesse tempo, nesse dia, Deus. Que possamos ler a Tua palavra, compreendê-la e que ela realmente venha penetrar no fundo dos nossos corações, na nossa alma, ó Pai, fazendo com que a gente seja mais parecido com o Senhor, entenda o Teu chamado e deseje ardentemente viver esse chamado, Deus. Pai querido, coloco diante de Ti a vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Pai querido, eu os apresento na Tua presença neste tempo, Deus. Nos alcance pela misericórdia e graça do Senhor. É a nossa oração, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para a gente fazer a leitura do texto que está lá em Atos, Atos dos Apóstolos, ou, para quem conhece profundamente aí o livro, Atos do Espírito Santo, capítulo 6, versículos do número 1 ao número 7. São 7 versículos só, mas de uma profundidade muito grande. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada, uma linguagem mais próxima do nosso cotidiano. E você, tendo uma outra versão, fique tranquilo, faça a leitura, marque aquilo que você achou mais interessante, as dúvidas, aquilo que pareceu um pouco diferente, porque eu quero fazer a apresentação desse texto em 3 grandes momentos, né? Nós vamos, primeiro, fazer uma contextualização e falar um pouquinho que situação é essa que a igreja está vivendo no seu início. Nós vamos falar um pouquinho depois, num segundo momento, quais são esses legados de fé, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a aplicação disso nos nossos dias, ok? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de número 1 ao número 7, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles
estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Até aqui é o suficiente para a gente compartilhar muita coisa, né? Bom, quero dizer para vocês que esse texto aqui, apesar de estar fazendo menção do início da igreja primitiva, é um texto muito atual. E eu convido você a embarcar comigo nessa reflexão para tentar entender por que eu estou dizendo que esse texto é tão atual. Vamos tentar contextualizá-lo então? Vamos lá. Vamos tentar falar dos blocos, né, aqui desses 7 versículos, dividi-los em pelo menos 3 blocos, para a gente falar um pouquinho dos assuntos principais. O que está acontecendo aqui? No versículo 1, eu tenho 2 grandes afirmações para apresentar para vocês. Primeiro, o primeiro fato, a igreja crescia. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, a igreja está crescendo. E isso é uma boa notícia, isso é uma excelente notícia. Melhor ainda, quando eu começo a refletir sobre que espécie de crescimento era esse que a igreja estava tendo. Para responder a isso, eu preciso me valer de alguns outros versículos também no livro de Atos, que vão me dando uma ideia do contexto que a igreja está atravessando e vivendo. Bom, a igreja crescia sim em amor entre os irmãos. Olha lá o que diz Atos capítulo 4, dos versículos 32 ao versículo de número 35. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os discípulos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. O texto continua: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos discípulos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Há aqui um evidente amor entre esses irmãos, entre esses discípulos. Então a igreja crescia em amor entre os seus discípulos, entre os seus membros. A igreja crescia como essa igreja primitiva? Crescia em milagres. Olha o que diz o capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Aqui há uma evidência da ação do Espírito Santo na vida desses homens. E os milagres e curas iam se multiplicando. A igreja crescia em sinais e prodígios. A igreja crescia na corajosa proclamação da palavra de Deus. A palavra de Deus era proclamada através do agir incessante do Espírito Santo. João, onde é que eu posso evidenciar isso? Capítulo 5, a partir do versículo 29. Pedro e outros discípulos, depois de terem sido presos, milagrosamente são libertos. Para onde eles vão? Eles vão para o templo proclamar Jesus Cristo, proclamar o Evangelho. Mas é paradoxal o segundo fato desse versículo 1 do capítulo 6. Começa dizendo que naqueles dias aumentava o número dos discípulos, ou seja, a igreja estava crescendo. Mas a segunda afirmação parece paradoxal, porque ela aponta para uma outra realidade. Qual realidade? A realidade de uma igreja que tem problemas. Diz assim, capítulo 6 de Atos, versículo 1, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, nós já evidenciamos isso, que tipo de crescimento era esse?
Segundo fato, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, essa igreja que crescia era uma igreja que tinha problemas. E que espécie de problemas eram esses? Sofrimento e perseguição. Capítulo 5, versículo 41. Diz assim: eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Muitas perseguições. A igreja tinha problemas também porque havia pecado na congregação. Lembra da história de Ananias e Safira? Lembra da tentativa de mentir para o Espírito Santo, de parecer bem para a congregação? A igreja tinha problemas porque tinha pecado. Era feita de, como nos dias de hoje, de homens e mulheres que erram e vão continuar errando. Bom, a igreja era uma igreja que tinha problemas porque tinha conflitos internos. É esse o fato que está apontado no capítulo 6, versículo 1. A questão das viúvas helenistas e das viúvas hebreias. Bom, que distinção é essa? A verdade é a seguinte: os helenistas, como os hebreus, ambos tinham a sua origem judaica, ambos eram judeus. Só que os hebreus permaneceram na Palestina e os helenistas são aqueles egressos da diáspora, né? Eles viveram em outras localidades e agora retornaram. E também por uma questão da língua, da dificuldade de se comunicar, já que os hebreus falavam aramaico e esses helenistas, eles falavam o grego, tinham dificuldade da língua, dentre outras questões, acabavam as viúvas desses homens ficando meio que esquecidas. A igreja tinha uma forma de sustento, fazia suas coletas e distribuía os necessitados, principalmente as viúvas. Nessa distribuição, algumas barreiras eram encontradas, dentre elas a barreira da língua, e as viúvas helenistas eram preteridas. As viúvas hebreias acabavam tendo preferência. E isso não estava correto, não estava legal. Era um problema para a igreja. Bom, do versículo 2 até o versículo de número 4, considerando aí um outro bloco do nosso estudo, a gente vai perceber que é apresentada uma queixa. E eu quero destacar aqui dois posicionamentos. A posição da liderança e a posição dos liderados. Como é que a liderança viu essa questão? Primeiro, a liderança estabeleceu um diálogo. Como isso é caro para nós nos dias atuais. Diálogo. Ouvir o outro. Ouvir as razões apresentadas pelos outros. Vivemos um tempo em que o nosso desejo é de que o nosso argumento seja vencedor. Aqui a liderança tem a postura de ouvir. Uma característica muito interessante que a gente precisa fomentar nos nossos dias. Segunda característica que eu vejo aqui que me chama a atenção da liderança: a liderança não procurou um grupo que era responsável ou culpado por essa questão. Não procurou saber quem estava certo ou quem estava errado. São questões que ficam para um segundo plano porque existe uma questão, um fato que precisa ser resolvido com urgência. Um socorro que precisa ser melhor prestado para aquele que está necessitando naquele momento. Mas o que está implícito aqui é que me chama muita atenção na postura da liderança e eu quero explicitar para todos nós. A liderança é uma liderança que entende as suas limitações. É uma liderança que, em outras palavras, diz assim: não dá para fazer todas as coisas. Somos limitados. Você já se sentiu assim? Sobrecarregado? Quase que soterrado pelas suas obrigações, compromissos, pela expectativa que muitas vezes as pessoas têm de você? A liderança da igreja que estava se formando naquele tempo parece ter se sentido assim. E a resposta deles é: não dá para a gente assumir mais essa responsabilidade. Nós somos limitados. Mas há aqui também algo que precisa ser mencionado, que é a ação dessa liderança. A ação da liderança é buscar uma solução que envolva a comunidade.
a solução, a partir da limitação implícita aqui desses homens de Deus, está em envolver a comunidade. Que bacana, que atitude desafiadora nos nossos dias. Quero compartilhar com vocês também a posição dos liderados. Poxa, o que os liderados tomam de atitude que nos chama a atenção? Primeiro, eles expõem uma realidade, eles reclamam, eles têm a liberdade, a consciência de expor uma situação para os líderes, para aqueles que estão à frente e têm alguma responsabilidade com aquele grupo. Eles não se omitem, eles não silenciam. Eles têm aí liberdade, coragem para expor uma situação. Segundo, que me chama muita atenção, eles não abandonam. Eles permanecem unidos, eles combatem uma tendência natural de jogar a toalha quando as coisas não agradam a gente. Outro desafio tremendo para os nossos dias. O desafio de permanecer unido, de não jogar a toalha, de não esmorecer. Recorrem aos líderes, eles buscam na liderança um posicionamento, uma solução. Com isso eles demonstram para nós a postura que o liderado precisa ter. Também que o líder precisa fomentar, que precisa facilitar um espaço de diálogo. Continuo, né? Vou para o meu último bloco aí, dos versículos 5 aos versículos 7, nesse momento em que nós estamos contextualizando e apresentando essa temática. Do 5 ao 7, o que acontece? A comunidade participa da solução desse problema. A comunidade elege, então, 7 homens. E esses homens são apresentados aos líderes. O que acontece na sequência? Eles oram. Eles oram. Versículo de número 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, precisamos vivenciar mais isso. Olha só, existe um problema. A liderança diz que não é capaz de resolver isso sozinho, que precisa da comunidade. A comunidade se reúne, aponta quem seriam esses homens capazes de ajudar. São apresentados aos líderes da igreja. Os líderes da igreja que fazem, oram. Buscam diante de Deus uma aprovação para esses homens. E na sequência impõem as mãos sobre eles para os abençoar, mostrando ali não só a legitimidade pela escolha do povo, mas também o revestimento que vem dos altos céus. É muito bacana isso. É muito legal a gente fazer essa primeira contextualização que está acontecendo aqui, que problema é esse, como é que eles resolveram. Agora eu quero compartilhar com vocês esse segundo momento que para nós é o momento dos legados de fé, né? Para mim esse texto é uma lição bem atual e combate duas realidades que eu sei que são uma realidade do nosso cotidiano, do cotidiano das igrejas. Não só das igrejas, mas já que nós estamos num contexto de comunidade de fé, preciso mencionar. E quais são essas duas realidades que são combatidas pelo texto? Primeiro, a autossuficiência, a realidade da autossuficiência. Muitas vezes nós nos vemos como homens e mulheres autossuficientes e nós não somos. João, o que é ser autossuficiente? É imaginar que nós nos bastamos. Essa ideia perigosa, meus irmãos, de que nós nos bastamos. Esse texto é muito atual porque ele combate essa realidade. Uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Segunda realidade que o texto combate, o individualismo. A falsa ideia de que nós podemos fazer tudo sozinhos. Isso não é verdade. A Bíblia nos adverte em vários momentos, mas eu penso que o mais especial desses momentos é quando Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, no capítulo 12 de 1 Coríntios, orienta a igreja a valorizar a diversidade de dons que ela possui. Os dons são diversos.
e aí ele compara essa multiplicidade de dons ao corpo humano. É muito interessante aquele texto. Aquele texto é muito forte, muito profundo, e é um exemplo para nós de que nós precisamos uns dos outros. Não existe a possibilidade de caminharmos sem o outro. Uma lição atual, uma lição preciosa que nós precisamos resgatar e tornar mais real nos nossos dias. Um desafio para a quarentena, né, em que nós nos isolamos. Mas isolamento pode não significar solidão. Gravar esse momento de escola dominical, para mim, gera expectativa de que alguém vai ouvir, de que alguém vai compartilhar, de que alguém vai comentar, de que alguém vai sugerir algo. Isso me traz a percepção que eu não estou sozinho. Eu peço a Deus para que você tenha esse sentimento também. Bom, continuando, falando aí da atualidade desse texto, eu quero agora entrar na essência do que nós lemos para compartilhar com vocês. Aqui foram escolhidos 7 homens e que são anunciados como os diáconos. Mas se você fez a leitura atenta comigo, você vai perceber que a palavra diácono na tradução aqui não existe. Nesse texto que nós lemos não existe. A escolha aqui é de 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para serem encarregados desse serviço. A palavra serviço no texto aqui no grego realmente é diakonen, que dá origem à palavra diaconia, que significa serviço, que significa ajuda, prestar assistência. E aí eu quero fazer um paralelo com vocês desse texto com a diaconia de Cristo. Olha que bacana, abre a tua Bíblia aí comigo, lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, para você entender um pouquinho do que eu estou falando. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz assim o texto: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A missão do próprio Cristo, essa diaconia na sua essência, de servir, de se entregar em favor de muitos. Quando a gente faz esse paralelo de Atos 6 com Marcos 10, 45, a diaconia de Cristo, a gente percebe aqui que há um link muito profundo acerca do nosso papel de imitadores, de seguidores, de discípulos de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês um livro simples, né? Um livreto, nem é tão extenso, é bem curto, mas muito profundo, chamado O Custo do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo. Se você tiver a oportunidade, adquira, leia, está valendo a pena. Ainda não terminei, mas está valendo muito a pena, e eu acho que ele está muito atual com essa conversa que a gente está tendo aqui, porque é um convite ao retorno às nossas origens. Tem um capítulo que ele fala sobre o custo do discipulado. É tremendo, é bacana. Eu desafio você, convido você que tem a oportunidade de adquirir o livro. Se você não tiver, depois quiser emprestado, passando esse momento aí, eu tenho certeza que vou ter condições de te emprestar. Tá bom? Bom, vamos lá. A gente aqui fez um paralelo de Atos 6 com a diaconia de Cristo, com a entrega, com o serviço, com o auxílio de Cristo. Bom, e aí eu quero partir agora sim para as lições que a gente extrai do texto e as aplicações que ela tem no nosso cotidiano. Eu ainda quero compartilhar pelo menos 4 lições com vocês. Certamente vocês vão vivenciar ou apurar do texto outras, né? Mas eu quero compartilhar essas 4 com vocês. Primeira lição: quando as dificuldades chegam na nossa comunidade de fé, a gente precisa ficar unido. Há um problema aqui nessa comunidade de fé. O que eles fazem? Eles apresentam um problema.
eles dão um pontapé inicial para o diálogo. Todos são chamados à solução. Com isso, meu irmão, eu aprendo que permanecendo unido, eu faço parte da solução, eu participo do diálogo, eu acabo me fazendo ouvir, mas me fazendo também parte de uma solução que eu estou buscando. Então, a primeira lição que o texto apresenta para mim é que eu preciso permanecer unido quando as situações de dificuldade se apresentam. Permaneça unido, meu irmão. É o desafio da caminhada cristã. Talvez não seja aquilo que você esperava, talvez não seja aquela maravilha que alguém algum dia disse para você, mas é o caminho do discipulado, o caminho do diálogo, o caminho de ouvir, de ser ouvido e de fazer parte da solução, através da ação poderosa do Espírito Santo. Segunda lição que eu quero compartilhar com vocês: Deus escolhe o seu povo para o ministério cristão. Os ministérios são diferentes, são muitos os dons, são diversos, mas eles juntos é que formam o corpo, lá naquele exemplo de 1 Coríntios 12. Não há nenhum ministério que está acima de outro. E aí vale uma reflexão bem interessante que Deus colocou no meu coração. Quantas vezes nós nos vemos desejando servir a Cristo num ministério que está em evidência? No ministério de louvor, no ministério da pregação da palavra, dirigindo uma célula, dirigindo uma classe de escola dominical. Situações em que nós temos visibilidade, em que as outras pessoas nos veem, em que nós somos vistos como obreiros do Senhor, como diáconos. São raras, são poucas as vezes que nós nos pegamos sonhando com a diaconia de limpar o banco, a diaconia de limpar o templo, a diaconia de abrir a porta da igreja, a diaconia de estar no silêncio, sem estar em evidência, mas servindo a Jesus Cristo, numa palavra particular, num incentivo anônimo, alguém que você nem conhece, mas que naquele momento foi alvo do amor de Deus. Esse texto me fez pensar sobre isso, sobre que tipo de serviço nós estamos desejando. Aqui, esses homens são escolhidos de acordo com a necessidade daquele momento. Já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, onde eu sou necessário nesse momento? Onde eu sou necessário? Tenha coragem para fazer essa pergunta e ouvidos bem abertos para escutar a resposta. Bom, terceira lição que eu quero compartilhar com vocês: o ministério de Cristo é completo. O que eu quero dizer com isso? Não basta para nós só proclamar salvação e nos esquecermos da realidade que está ao nosso redor, das pessoas que estão passando necessidade, privação, nesse caso aqui das viúvas. Mas nos nossos dias, tantas pessoas passando necessidades materiais, emocionais, físicas. Já parou para pensar nisso? Que você faz parte desse ministério de Cristo e que tem um chamado para você, para socorrer o necessitado? Tem sim, meu irmão, tem sim, minha irmã. Que Deus te dê força e coragem para dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Por último, eu quero compartilhar com você que o ministério cristão não pode ser exercido de qualquer jeito. Olha que bacana as características que os discípulos apontam nesses homens que a comunidade vai eleger. Precisam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quando eles falam para encarregarmos desse serviço, eu aponto aqui uma outra característica: gente que está disposta, de boa reputação, de sabedoria, cheios do Espírito Santo e gente disposta.
Gente disposta. 7 diáconos, 7 homens. Como o reino de Deus continua precisando de diáconos, diaconisas, como o reino de Deus continua precisando de homens e mulheres de boa reputação, cheios e cheias do Espírito Santo, de sabedoria e gente disposta para a obra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos parte dessa resposta. Eu e você somos parte da queixa que nós mesmos apresentamos. Que nós possamos compreender isso com a profundidade que o texto requer e que possamos, além disso, dar a nossa contribuição, exercer o nosso papel. Onde estão esses diáconos e essas diaconisas, esses homens e mulheres tão esperados? As necessidades dos nossos dias são grandes, são muitas. Que Deus nos abençoe e nos sustente para que possamos ser estes homens e mulheres que a igreja tanto precisa, que a comunidade de fé tanto precisa. Deus abençoe o teu domingo. Deus abençoe a tua semana. Que esse texto, que essa porção da palavra do Senhor produza em você uma reflexão profunda, a ponto de te incomodar, até que você responda para o Senhor o questionamento que Ele te faz. Feche teus olhos, vamos falar com Deus neste momento para nós encerrarmos. Deus bondoso, Pai Santo, te louvamos, te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade, Deus, na tua presença que é doce, que é sublime, que é amável, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque nessa manhã, nesse tempo, o Senhor renova a oportunidade de te servirmos, nos chama a viver uma vida de diaconia, de serviço ao próximo, de serviço ao necessitado, de serviço ao teu chamado. E Pai, o Senhor se apresenta como exemplo na pessoa de Jesus Cristo, que não foi chamado para ser servido, mas para servir e se entregar em favor de muitos. Pai querido, que arde em nosso coração o desejo de imitá-lo, o desejo de não querer ser servido, mas de servir. Nos ajude, porque somos tentados a todo tempo a sermos servidos. E o discipulado contigo, ó Deus, nos impõe servir. Fortalece-nos na nossa caminhada. Aumenta a nossa fé para a gente não esmorecer. Nos ajude a viver um evangelho mais palpável, um evangelho de testemunho da verdade. Tem misericórdia de nós, Deus, pelas inúmeras vezes que falhamos. Nos ajude. Pai de amor, Deus Santo, coloco diante de Ti a situação que vivemos de pandemia, de isolamento ainda, Deus. Nos ajude, Pai, a viver esses dias tão difíceis sem perder a fé, sem perder a sanidade, sem perder o foco no Senhor. Toma a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, toma a nossa comunidade de fé em Tuas mãos, abençoa o pastor Tiago, pastora Cleonice, que são líderes na Tua casa, sustenta a liderança dessa igreja, Deus, em nome de Jesus. Precisamos do Senhor, continue conosco, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Que você tenha uma semana de bênção, de alegria. Que essa semana, os desafios que vierem, possam ser superados no amor e na graça do nosso Senhor. Deus te abençoe. Boa semana. Até domingo que vem, se Deus nos permitir.